até o versículo 25. Na medida que você encontrar, se coloque em pé, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, até o versículo 25, ok? Todos encontraram? Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais com o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Podei-vos assentar? Meus irmãos, o apóstolo Pedro, depois de falar sobre as bênçãos da salvação, nós vimos isso na passagem anterior, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12. No versículo 3, Pedro falou sobre a fonte da salvação. Nós aprendemos que Deus, Ele é a fonte da salvação. Nós aprendemos que a salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. No versículo 4, Pedro fala sobre a recompensa da salvação, que é uma vida com Cristo na eternidade. No versículo 5, Pedro fala sobre a segurança da salvação. Uma vez que você teve um encontro, uma experiência com Cristo, uma vez que você foi marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus, ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Nos versículos 6 até os versículos 9, nós aprendemos sobre a alegria da salvação. É um privilégio, é uma honra sermos salvos através de Cristo Jesus. E a partir do versículo 12 a partir do versículo 10, melhor dizendo, até o versículo 12, Pedro fala sobre a salvação na antiguidade. Isso é, a salvação no período do Antigo Testamento. Como que era a salvação no Antigo Testamento? Pela graça. A salvação sempre foi pela graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Pedro,
ele volta a sua atenção para as responsabilidades da salvação. Uma vez que fomos salvos através de Cristo Jesus, essa salvação, ela é pela graça. Jesus Cristo já pagou o preço, somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora, como consequência, como resultado, como evidência dessa salvação, nós devemos viver uma vida de santidade, e é isso que nós vamos ver nessa noite. O texto que nós temos em apreço, ele vai tratar desses 3 pontos, desses 3 aspectos da salvação. O primeiro ponto está no versículo 13 até o versículo 16, quando Pedro fala sobre uma vida de santidade. Uma vez que fomos salvos, como consequência, como evidência, como resultado, como comprovante da salvação, devemos viver uma vida de santidade. Versículo 13 até o versículo 16. A partir do versículo 17 até o versículo 21, Pedro fala como consequência, como evidência, resultado, comprovante dessa salvação, devemos viver uma vida de temor a Deus. Devemos temer a Deus. Devemos reverenciá-lo, respeitá-lo. E a partir do versículo 22 até o versículo 25, como evidência, como consequência, como resultado, como comprovante dessa salvação, nós devemos amar uns aos outros. Amém? Bom, chama a sua atenção então para o primeiro ponto, versículos 13, 14, 15 e 16. Devemos viver uma vida de santidade. Olha o que diz aí o versículo 13. Permaneça comigo com a sua Bíblia aberta, por favor. Versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Por isso. Note você que Pedro inicia esse parágrafo com uma palavra de ligação. Por isso. Ou seja, diante daquilo, de tudo aquilo que nós recebemos, diante da salvação que recebemos, em virtude do que Deus fez por nós, o que Deus fez por nós? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos salvou, e na salvação a gente vê uma obra da Trindade. O Pai nos elegeu, nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo aplicou esta salvação em nossas vidas. No tocante à salvação, antes da fundação do mundo, o Pai te escolheu, o Pai te elegeu. Você foi salvo, então, antes da fundação do mundo, quando o Pai te elegeu, quando o Pai te escolheu. Você também foi salvo na morte e ressurreição de Cristo. E você foi salvo também no dia que você foi convertido pelo Espírito Santo. Então o Pai te elegeu, na morte e ressurreição de Cristo você foi redimido. E no dia, no ato da sua conversão, não sei o dia que você converteu, não sei o ano que você foi convertido por Cristo, o Espírito Santo, ele aplicou essa salvação em você. Então, Pedro inicia com uma palavra de ligação, ele inicia este parágrafo dizendo, por isso, ou seja, em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver uma vida de santidade. Sabe, irmãos, lá no Antigo Testamento, Deus trabalhava no modelo, no método ação e reação. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Ali tem uma lista das bênçãos e das maldições. Se você obedecer, você é abençoado. Isso está na lista das bênçãos. Aí quando chega na lista das maldições, se você desobedecer, você é amaldiçoado. E esse foi o método, o modelo de Deus trabalhar na antiga aliança, no Antigo Testamento. No Novo Testamento não. Exemplo, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala dos direitos e privilégios dos cristãos. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo fala dos deveres
e das responsabilidades. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que no Novo Testamento, eu obedeço não porque eu quero ser abençoado, eu obedeço porque eu sou abençoado. Eu obedeço como consequência, como resultado, como evidência de tudo aquilo que Deus fez por mim. Então, no Novo Testamento é direitos e deveres, privilégios e responsabilidades. No Antigo Testamento, deveres e direitos, responsabilidades e privilégios. No Novo Testamento, não. Direitos primeiro, depois deveres. Privilégios primeiro, depois responsabilidades. Ou seja, no Novo Testamento, eu obedeço a Deus, obedeço a sua palavra, diante por tudo aquilo que Deus fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu o presente da salvação, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então Pedro, ele abre essa carta dizendo, por isso o quê? Tudo aquilo que Deus fez por mim, por você. Tudo aquilo que nós vimos na passagem anterior. A fonte da salvação, a recompensa da salvação, a segurança da salvação. Diante de tudo isso que Deus fez por mim, eu como consequência, como resultado, eu vou ser obediente a Deus. Eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou temer a Deus. Eu vou amar os meus irmãos. Olha o que mais Pedro diz aí. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Irmãos, a ideia aqui é uma ideia semítica, a ideia do povo judeu. Eles usavam roupas diferentes da nossa, né? E tinha aquela túnica, e tinha um cinto. Contextualizando, o judeu ele tinha que andar com cinto. O cinto prendia não só a roupa, mas também objetos que ele andava, né, ao redor da sua roupa. E o cinto prendia tudo. Essa é a ideia. Principalmente quando o judeu ia correr, ele tinha uma roupa que ele usava por debaixo da túnica, ele tinha que levantar e prender aquela roupa. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui é que nós devemos cingir a nossa mente. Cingir a nossa mente. O que significa cingir a nossa mente, irmãos? Significa estar determinado. Significa olhar fixamente para o alvo, que é Jesus. O que Pedro está querendo dizer também, irmãos, é que devemos manter a nossa mente firme na palavra de Deus. Irmãos, é importante dizer que Pedro estava escrevendo para cristãos lá da Ásia Menor, que estavam sendo, a perseguição aqui já não era local mais. Essa carta foi escrita por volta do ano 63 até o ano 67 da era cristã. Os irmãos devem se lembrar que no dia 18 de julho de 64, houve aquele famoso incêndio de Roma. Nero, então, culpa os cristãos, e os cristãos começam a ser perseguidos e condenados à morte. Eles são mortos de diversas maneiras e formas. Os cristãos foram devorados por leões, por feras. Os cristãos, só para você ter uma ideia, eles colocavam peles nos cristãos, e cães famintos, cães selvagens, matavam os cristãos à dentada. Os cristãos eram crucificados, eram colocados nos postes da cidade de Roma para iluminar a cidade como tocha viva. Nós estamos falando de um tempo de perseguição, irmãos. E quando a gente está passando por perseguição, por tribulação, por sofrimento, o diabo faz o quê? Ele começa a nos inflamar, nos envenenar. Quando a gente está vulnerável, irmãos, o diabo começa a atacar. E a gente vê isso em toda a Bíblia. Jesus, por exemplo, depois de jejuar 40 noites e 40 dias, diz a narrativa bíblica que ele teve fome. O que o diabo fez?
começou a tentá-lo. E qual foi a arma de Jesus? A palavra. Sempre que o diabo nos encontra vulneráveis, ele vai atacar. E aqui esses cristãos estavam sendo perseguidos. Muitos deles voltaram para suas práticas pagãs, para suas práticas mundanas. A gente vê o autor de Hebreus escrevendo, a carta de Hebreus é um apelo para eles não voltarem para a vida antiga. O autor de Hebreus escreve a sua carta para judeus convertidos ao cristianismo, nessa mesma época aqui. E estava tendo uma debandada, muita gente voltando, judeus convertidos ao cristianismo, voltando ao judaísmo, cristãos voltando ao paganismo, voltando para a vida anterior, para aquela vida de mundanismo, práticas pagãs, práticas mundanas. Então Pedro diz aqui, olha, vocês têm que manter a cabeça de vocês no lugar, mantenham-se firmes, mantenham a mente de vocês firme. Vocês devem fixar os olhos de vocês em Cristo. O que eu aprendo com isso, irmãos? É que a gente tem que, diante dos sofrimentos, das perseguições, das tribulações, das situações difíceis, das circunstâncias adversas, quando nos encontrarmos vulneráveis, temos que nos manter firme no alvo, que é Cristo, e temos que nos manter determinados a colocarmos em prática a palavra de Deus, a vivermos a palavra de Deus. E é isso que Pedro está dizendo aqui: mantenha a sua mente, o seu coração firme na palavra de Deus. O grande problema é que muitas vezes a gente ouve tudo e todos, mas não ouve Deus. E o diabo começa a nos inflamar, nos envenenar. Ele percebe que a gente muitas vezes está vulnerável e ele começa a plantar ervas daninhas, sementes malignas. E essas sementes começam a brotar, germinar, crescer. O que devemos fazer, irmãos? Nos voltarmos para a palavra. Não podemos perder o foco. Outra coisa que Pedro diz aqui interessante, irmãos, ainda no versículo 13. Sede sóbrios. Por que Pedro fala isso, irmãos? A ideia de ser sóbrio aqui é a ideia de domínio próprio, de autocontrole, de disciplina. Porque quando a gente está sendo perseguido, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por tribulação, a tendência natural e lógica é o quê? A gente perder a cabeça. A gente ficar nervoso, estressado. E a gente começa aquela síndrome de Adão, a gente começa a transferir responsabilidade. A gente começa a arrumar um bode expiatório, a gente começa a querer culpar alguém. E a gente começa a ficar nervoso, estressado. Então Pedro diz, não percam o domínio próprio, sede sóbrios. Autocontrole, domínio próprio, disciplina. Irmãos, eu sou sanguíneo, eu aprendi uma coisa. Sempre que eu estou nervoso, estressado, eu procuro contar até 10. Começo 1, 2, 3, 4. Eu começo a orar, falar comigo mesmo, Senhor, me controla. Espírito de Deus me controla. Espírito de Deus controla o meu temperamento. Porque você sabe que um sanguíneo, em 5 minutos, ele pode colocar tudo a perder. Ele pode levar tudo à ruína. Mas ele tem uma capacidade muito grande de arrependimento. Então, sempre que estou nervoso, eu procuro ficar em silêncio, quieto, para não falar besteira, para não ofender, machucar. E muitas vezes você sabe que a gente acaba machucando e ferindo as pessoas que a gente mais ama na vida, porque a gente sabe que elas têm condições e uma capacidade muito grande de perdoar.
Então, o que Pedro está dizendo aqui, Pedro está escrevendo para judeus também convertidos ao cristianismo. Pedro escreve essa carta para judeus convertidos ao cristianismo e para gente que veio do mundo, paganismo, gentios. E você sabe que o judeu já está no DNA dele. Se você estudar a história de Israel, é uma história de guerras. O judeu está preparado sempre para a guerra. Então Pedro escreve, olha, domínio próprio, autocontrole, para você não fazer nenhuma besteira. Para você não machucar, não ferir, não ofender ninguém. Domínio próprio, sede sóbrios, disciplina. E eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos. Nós estamos chegando no término de mais um ano, 2020. E muitas vezes falta disciplina para o povo de Deus no tocante à vida devocional, à vida de oração. Se você fizer uma entrevista com todos os cristãos do Brasil, a maioria dos cristãos não oram sequer meia hora por dia. A maioria dos cristãos nunca leram sequer a Bíblia uma vez. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Budistas oram 10 vezes por dia. Nós que servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, muitas vezes não passamos sequer meia hora com Deus em oração. Eu queria desafiar você nessa noite a fazer um propósito durante o ano de 2021 de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho tido esse compromisso, já tem alguns anos que todos os anos eu leio a Bíblia. Pela graça de Deus, já terminei esse ano no dia 7 de novembro. Aprendi essa prática com meu sogro. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, no dia 6 de abril de 1996, o meu sogro já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. E a minha esposa já tinha lido mais de 7 vezes. Eu estou casado há 23 anos, então ela já leu a Bíblia no mínimo 30 vezes. Ela lê a Bíblia no mínimo uma vez por ano. Quantos cristãos nunca leram a Bíblia sequer uma vez? É simples, irmão. Leia 4 capítulos por dia. Cada pessoa tem uma técnica, um método. Eu leio, por exemplo, 2 capítulos do Novo Testamento e 2 do Antigo. Aí depois eu começo com o Pentateuco, aí leio 2 do Pentateuco, 2 do Novo Testamento. Depois pego os livros históricos, livros poéticos, e assim eu vou dividindo a Bíblia. Se você separar 15 minutos por dia, você lê 4 capítulos por dia. Separe pelo menos 30 minutos, no mínimo, para você ter um tempo de qualidade, que nós chamamos de devocional com Deus. E se desligue de tudo e todos. É você e Deus, é o seu particular, a sua reunião com Deus. Minha esposa sabe disso, meu filho Gabriel, minha filha Nicole. Se precisar de falar comigo quando eu estou na minha devocional, tem que bater na porta e pedir licença. E tem que ser uma emergência. E mesmo assim eu peço licença para o meu Deus. Eu falo, Senhor, licença, uma pausa. Porque eu estou numa audiência, numa reunião com o meu Deus. O telefone tocar 1, 2 vezes. Suzy, por favor, atende o telefone. Não atendo. Só se for uma emergência. Precisamos ter disciplina para tudo, irmãos. Mas principalmente no tocante ao nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Fechando parênteses. Terceira coisa que Pedro diz aqui nessa carta, no versículo 13, na parte C do versículo, isto é, a parte final. Espere na graça. Pedro aqui, irmãos, está encorajando aqueles irmãos a olharem para a recompensa futura. Isto é, para a volta de Jesus. O grande problema hoje, irmãos, que a gente está muito, a gente está sendo muito influenciado por esse mundo, irmãos. A gente está se tornando
a gente, como disse semana passada aqui, em vez de exportarmos o evangelho, a cultura do reino, nós estamos importando práticas mundanas e práticas pagãs para o nosso meio. E Pedro está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos esperar na graça. Ou seja, devemos olhar para a recompensa. Devemos olhar para aquilo que Deus tem reservado para nós, que é a volta de Jesus. Irmãos, nós somos embaixadores. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes na embaixada dos Estados, na embaixada do Brasil, lá em Boston. Nunca me esqueço disso, irmãos. Quando você entra dentro da embaixada, você está dentro de do território brasileiro. Primeira vez que eu entrei, eu falei assim, como pode isso? Eu sou brasileiro, moro aqui na América, mas agora eu estou dentro do Brasil. E quando você chega dentro da embaixada, eles falam com você, sejam bem-vindos ao Brasil. Seja bem-vindo ao território brasileiro. Ali as leis são brasileiras, a cultura, a língua, tudo. Se acontecer algum BO, algum problema ali, você é preso e deportado para o Brasil. Você não é preso, você não é julgado pelas leis americanas. Irmãos, nós somos embaixadores. Aquela embaixada está dentro dos Estados Unidos, mas ali ela pertence ao Brasil, é território brasileiro. Nós estamos aqui, irmãos, mas não pertencemos a este mundo. Somos embaixadores. Estamos aqui para trazer a cultura, a influência, os costumes. Estamos aqui para colonizar essa terra com a cultura, com a influência do reino de Deus. Mas o que acontece com muitos? A gente começa a gostar. E a gente esquece que a gente é peregrino, que estamos aqui de passagem, irmãos. E a gente começa a gostar das coisas da terra. E a gente começa a se desligar das coisas de Deus. E a gente começa a copiar as coisas da terra, as coisas do mundo. A gente começa a importar práticas mundanas, pagãs para dentro da igreja. E Pedro está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que olhar para Jesus. Jesus está voltando, irmãos. E nunca na história da igreja, se você conversar com qualquer pastor que é especialista em escatologia, que é o estudo da volta de Jesus, a doutrina das últimas coisas, você vai ver que as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Acorda, desperta tu que dormes. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando, igreja. Devemos olhar para a recompensa, para aquilo que Deus tem reservado para nós. Chama a sua atenção para os versículos 14, 15 e 16. Olha o que Pedro diz. Sede santos. Sede santos. Sabe, irmãos, o Deus da Bíblia é santo. Diferente dos deuses romanos, dos deuses da mitologia grega, o Deus da Bíblia, ele é santo. Ele é diferente dos deuses das seitas pagãs do primeiro século. O Deus da Bíblia, irmãos, ele é santo. E Deus está dizendo aqui, Pedro está dizendo, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, sede santos. Ele está citando Levítico capítulo 11, versículo 44. Ele diz, está escrito. Ele diz, sede santos. É um imperativo, irmãos, é uma ordenança. Por que eu devo ser santo? Porque o meu Pai, o meu Deus é santo. E a ideia de santo, irmãos, é a ideia de dedicação. É ser dedicado a Deus. É a ideia de se abster-se das práticas mundanas, das práticas pecaminosas. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. O nosso Pai é santo. Estamos aqui para influenciar e não para ser influenciado. Influenciados, melhor dizendo.
Estamos aqui para ser agentes de bênçãos, para ser canais de Deus, instrumentos de Deus. Sede santos. Olha o que mais que ele diz nos versículos 15, 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, versículo 14, melhor dizendo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes. Irmãos, Pedro está dizendo algo muito interessante aqui. Pedro está dizendo que agora nós somos filhos da obediência. O apóstolo Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que antes de nós sermos convertidos por Deus, nós éramos filhos da desobediência. Agora que somos convertidos a Cristo, que Cristo nos redimiu, nós agora somos filhos da obediência. E Pedro está dizendo que nós não podemos nos amoldar, ou seja, tomar o molde, a forma, é a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, que é a palavra esquema na língua grega. Não podemos tomar a forma deste mundo. Não podemos nos adequar, nos encaixarmos, nos adaptarmos a este mundo. É isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Romanos. Roma era uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Roma era a capital, ao lado de Corinto, a capital mundial da prostituição. Era uma cultura libertina, liberal. Tanto é que tinha uma máxima naquela época, era proibido proibir. Só para você ter uma ideia, dos 15 imperadores de Roma, 14 imperadores eram homossexuais, exceto o imperador Cláudio. Irmãos, nós não podemos tomar forma deste mundo. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 14. Não podemos nos amoldar, tomar a forma deste mundo. Não podemos retroceder. E Pedro diz mais. Pelo contrário, ou seja, um contraste. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em vossos mesmos, e também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus santo, irmãos. Por isso precisamos ser santos, nos abstermos das práticas mundanas, das práticas pagãs, e sermos dedicados, devotos, piedosos ao nosso Deus. E Pedro continua dizendo, agora eu chamo a sua atenção para o segundo ponto, irmãos, versículo 17 até o versículo 21. A importância do temor a Deus. Como consequência, como resultado, como evidência, como comprovante da nossa salvação, nós devemos, em primeiro lugar, vivermos uma vida de santidade. E, em segundo lugar, uma vida de temor. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 17 do capítulo 1 da sua carta. Andai em temor. Irmãos, muitas pessoas acham que andar em temor, ou a palavra temor, é a ideia de ter medo de Deus. É muito importante dizer, irmãos, que este temor não é o temor, tipo assim, de um escravo para com o seu senhor, para com o seu dono. Por exemplo, vamos pensar no período de escravidão aqui no Brasil. A escravidão terminou, acho que no final do século XVIII,
início do século XIX, se eu não estou enganado. Como que era a escravidão no Brasil? Os senhores de escravos, eles tinham as suas chibatas, os escravos ficavam nas senzalas. Quando o escravo desobedecia, ele ia para o tronco, e ele era punido, castigado pelos seus feitores. Então os escravos, eles obedeciam os seus senhores, os donos de escravo, os escravagistas, não porque ele amava o seu senhor, mas porque ele tinha medo. Se ele não obedecesse, ele era punido, era castigado. Com chibata, ele ia para o tronco. Mas a ideia aqui, irmãos, não é essa ideia de medo, mas a ideia de respeito de um filho para um pai misericordioso, bom e justo. Essa é a ideia de temor na Bíblia, irmãos. É a ideia de reverenciar, respeitar o nosso Deus. Por quê? Porque eu tenho medo? Não. Mas porque Ele é um Deus, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai misericordioso. Por isso que eu temo meu Deus. Por isso que eu respeito meu Deus. Porque Ele é um Pai justo, misericordioso e um Pai amoroso. Por isso que devemos temê-lo, irmãos. A gente não deve ter medo de Deus. A gente deve temê-lo. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Então, a partir de hoje, quando você pensar em ofender, em magoar o seu pai, o seu Deus, pense duas vezes. Você que tem um pai, por exemplo, vamos pensar na figura paterna, no seu pai biológico, ou por adoção. Se o seu pai é um pai bom, misericordioso, amoroso, por que você não ofende? Por que você não fere? Por que você não magoa? Por que você não machuca? Porque você teme o seu pai. Você pensa duas vezes. Você pensa duas vezes, poxa, eu não vou fazer isso, não vou tomar essa atitude, não vou falar isso, não vou a certos lugares, porque o meu pai é um pai amoroso, é um pai cheio de misericórdia, é um pai bondoso e justo. É por isso que nós devemos temer o nosso Deus, irmãos. Porque Ele é um pai bom, justo e amoroso. Louvado seja o teu nome. E Pedro continua dizendo, irmãos, por que nós devemos temê-lo? Olha o que diz aí os versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, Deus não nos comprou com dinheiro. Deus não nos comprou com o metal mais precioso que existe, ouro. Ou os metais mais preciosos que existe, ouro e prata. Ele nos comprou, irmãos, com o seu precioso sangue, com o sangue precioso e poderoso do Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que temer. Esse é o outro argumento que Pedro usa. Por que a gente deve temer a Deus? Porque Ele, em primeiro lugar, é um Pai justo, amoroso e bondoso. Em segundo lugar, porque Ele nos comprou, não com ouro nem com prata, com coisas corruptíveis, perecíveis, que com o tempo perdem o seu valor. Mas Ele nos comprou com sangue precioso e poderoso do sangue de Jesus, do seu Filho Jesus. Você pode aplaudi-lo nessa noite? Eu não vou cantar porque eu sou desafinado, mas me veio aquela música. Eu sei que foi pago um alto preço
para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus amou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E um dia redimidos por seu sangue, dando lado do Senhor, lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos vencer. Unidos iremos andar. Fazer até uma voltinha. Aplauda o Senhor. Em primeiro lugar, devemos temer a Deus, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai cheio de compaixão. Deus é o Pai dos pais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E em segundo lugar, irmãos, porque foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Foi pago um alto preço, não foi com prata nem ouro, mas foi com sangue precioso e poderoso do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora o terceiro argumento que Pedro usa aqui, por que a gente deve temer a Deus, é mais forte ainda, irmãos. Todos os argumentos são fortes, mas esse aqui, olha o que diz o verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, sabe o que Pedro está dizendo aqui? É que Cristo, irmãos, foi escolhido como redentor dos cristãos antes da fundação do mundo. Muitas vezes a gente acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Irmãos, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não tem plano B, irmãos. Deus vê passado, presente e futuro. Ele é onisciente. A doutrina da redenção, irmãos, ela foi planejada, arquitetada por Deus. Ela estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo foi escolhido como redentor dos cristãos, dos eleitos de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17, versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 24. Encontraram? Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste o quê? Antes da fundação do mundo. Deixe-me dizer algo para você.
Deus já te amou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já amou os seus eleitos, os seus escolhidos, os cristãos. Esse é um outro motivo porque eu devo temer ao Senhor. Primeiro, porque Ele é um Pai misericordioso, cheio de amor e cheio de bondade. Segundo, porque Ele me comprou por um alto preço, pelo preço de sangue. Terceiro, porque Ele me amou antes da fundação do mundo. Depois você leia na sua casa, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus foi morto, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem mancha, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado, planejado, arquitetado a minha salvação e a sua salvação. Por isso nós temos motivos de sobra para vivermos uma vida de santidade e de temor. Você pode aplaudir uma vez mais? Aleluia. E por fim, irmãos, o último argumento de Pedro, porque nós devemos temê-lo, versículo 21. Por meio dele, tendes fé em Deus. Por quê? Porque Cristo é o mediador, irmãos, entre Deus e o homem. Cristo forneceu o único acesso a Deus. João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Note você que ele define o artigo. Ele diz: eu sou o caminho. Se ele dissesse eu sou um caminho, subentende que existem outros caminhos. Mas ele diz eu sou o caminho. Artigo definido. Ele diz eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele dá um tiro de misericórdia e diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Esse é um outro motivo porque a gente deve temer a Deus. Porque hoje, irmãos, diferente do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era restrito a sacerdotes, profetas e reis. Ele vinha de forma eventual, ele pousava sobre as pessoas. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito de Deus está dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Lá no Antigo Testamento, irmãos, se a pessoa quisesse consultar a Deus, ele tinha que procurar um profeta ou ir até um sacerdote para ouvir a lei de Deus. No Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo mora dentro de você e você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode conversar com Deus no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você tem livre acesso à presença de Deus. Não precisa marcar horário. Não precisa passar pela secretária. Você tem livre acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, através do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, perfeito. Esse é um outro motivo porque nós devemos temer a Deus. E por fim, irmãos, para a gente concluir, o último ponto aqui, porque devemos viver uma vida de santidade e de temor, como consequência, melhor dizendo, como resultado, como evidência, como comprovante da gloriosa salvação que recebemos. Vimos isso no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12, como consequência de tudo isso que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, seu Filho, nós devemos amar uns aos outros. Agora vamos ver os argumentos de Pedro. Por que nós devemos amar uns aos outros? Pedro nos dá algumas razões. Ele usa alguns argumentos por que nós devemos amar uns aos outros. O primeiro argumento que Pedro usa está aí no versículo 22. Porque nós fomos, o que está aí no versículo 22? Fomos o quê? Purificados. Primeiro argumento, a primeira razão por que devemos amar uns aos outros é porque nós fomos purificados.
Irmãos, lembra quando você veio a Cristo, ou melhor, quando Cristo te trouxe? Quando você foi convertido por Cristo? A gente tem o hábito de falar, né, eu encontrei a Cristo. Irmãos, na verdade não foi nós que encontramos a Cristo. Ele não estava perdido. Foi Ele que nos encontrou. Amém? Não foi a gente que aceitou, irmãos. Foi Ele que nos aceitou também. Foi Ele, o Espírito dele que nos convenceu do juízo, do pecado, da justiça. Se Deus não trouxer o homem, ele não pode vir a Cristo, irmãos. E a gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Primeiro argumento de Pedro, irmãos. Porque devemos amar uns aos outros? Porque ele nos purificou. Lembra quando você veio, quando você foi convencido pelo Espírito Santo? Quando você foi convertido? Paulo diz lá em Efésios 2:1 que nós éramos escravos do pecado, do mundo, do diabo, da carne. Éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz que Deus nos amou ainda sendo ímpios, incrédulos, pagãos e inimigos de Deus. No obstante a tudo isso, irmãos, Ele nos purificou com o sangue precioso e poderoso do Senhor Jesus. Quando você veio, quando Cristo te trouxe, você entrou na ducha da graça de Deus. Então, o primeiro motivo, porque devemos amar uns aos outros, porque nós somos purificados. A gente chegou na igreja sujo, podre. Alguns de vocês vieram das drogas, do álcool, da prostituição. Cristo nos libertou das drogas, do álcool, da prostituição. Olha quem você era antes de Cristo e quem você é hoje. E você acha que isso é mérito seu? Isso é mérito de Deus, irmãos. Olha o que Deus fez em você e através de você. Ele te purificou, Ele te lavou, Ele te transformou. E hoje você é uma nova criatura. E quem é você para não amar e perdoar o seu irmão? Se Deus te amou, se Deus te perdoou, você era uma pessoa complicada, difícil, problemática. E Ele te amou, Ele te purificou. E por que você não perdoa, não ama quem te ofende, quem te magoa? Segundo argumento que Pedro usa, por que nós devemos amar uns aos outros, está no versículo 22. Aliás, versículo 23. Porque nós fomos, o que está aí no versículo 23? Regenerados. Ele não somente nos purificou, irmãos, mas Ele também nos regenerou. Regenerar significa nascer de novo. Significa gerar de novo. Significa uma nova identidade. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Ele diz que já não vivo eu, mas Cristo, 1 Coríntios 5,17, melhor dizendo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho uma nova identidade, eu sou nova criatura, eu tenho uma nova vida. Eu fui regenerado, eu estava morto e agora eu recebi a vida de Deus. Eu agora fui ressuscitado e eu estou assentado nos lugares celestiais, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse é o segundo motivo porque eu devo amar e perdoar os meus irmãos. Porque Deus me regenerou. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. Eu tenho uma nova vida. Eu agora tenho o DNA de Deus. Eu agora tenho o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu fui regenerado. Eu fui regenerado. Esse é o segundo motivo porque devemos amar e perdoar os nossos irmãos. O terceiro argumento que Pedro usa, versículo 24, é porque a nossa vida, ela é passageira. Hoje eu recebi uma notícia muito triste de um amigo, uma pessoa que eu conheci esse ano. Nós somos, eu sempre tiro férias em janeiro. Minhas férias são picadas, né? Um pouquinho em janeiro, um pouquinho em julho. E eu gosto de ir para a minha cidade de origem. E lá eu reencontro com meus amigos de infância, e a gente vai jogar futebol. Aí esse ano, em janeiro desse ano, e a gente tem um grupo no WhatsApp desses amigos, e
janeiro desse ano, a gente foi jogar numa cidade vizinha, cidade de Espera Feliz. Estava de férias, fui jogar com os amigos. E hoje recebi a notícia que uma dessas pessoas, desse time, ele faleceu. 45 anos, não fumava, não bebia, e ele faleceu. Eu fiquei muito triste. Mas eu fiquei mais triste comigo mesmo. Porque, embora essa pessoa que morreu, eu fiquei conhecendo naquele dia, porque a gente foi jogar contra, e depois a gente ficou a tarde inteira na chácara de um amigo, o filho do prefeito da cidade de Espera Feliz. A gente ficou a tarde inteira num churrasco. E eu fiquei muito triste comigo mesmo, porque eu não falei do plano da salvação, do amor de Deus. Eu falei, poxa, Deus me colocou ali, me deu uma oportunidade. Me lembro uma vez que eu estava saindo da minha cidade, Lajinha, fui para Vitória, capital do Espírito Santo, e embarquei na minha cidade ali, sentei ao lado de uma senhora, e essa senhora foi para fazer alguns exames em Vitória, uma senhora muito conhecida, e nós estamos conversando de tudo e de todos dentro do ônibus. Ela era esposa do presidente do time da cidade, do time que eu jogava, e a gente foi falando de futebol e de outros assuntos. Ela tinha na época uns 60, 65 anos. E eu fui para Vitória, fui lá, resolvi o que eu tinha que fazer. Eu estava tirando a minha carta de motorista, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E eu cheguei em Vitória por volta de 11 da manhã, voltei 2h30 da tarde. Quando eu cheguei em Lajinha, a notícia, sabe quem faleceu? Eu falei, não, a fulana de tal. Eu falei, como? Nós viajamos juntos para Vitória hoje. Então ela foi fazer alguns exames, chegou lá, descobriu que estava com problema e morreu. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu falei, Deus me deu a oportunidade de viajar 4 horas com ela. E eu não preguei, não falei de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes pecamos por omissão. Porque muitas vezes somos politicamente corretos. E eu fiquei muito mal hoje. Eu falei, quando mandaram a mensagem no grupo, eu falei, meu Deus, eu não evangelizei esse rapaz. Eu fiquei a tarde inteira com ele. Irmãos, agora voltando para a mensagem, a gente deve perdoar e amar, porque a vida é passageira. Muitas vezes a gente é muito orgulhoso, a gente é cheio de si. Eu não perdoo. A vida é muito curta, irmãos. Conversa com uma pessoa de 70, 80 anos. Ele vai te falar assim, olha, muitas coisas que eu fiz eu não faria, eu faria diferente. Eu era assim, eu era assado. A gente precisa, irmãos, amar e perdoar também, porque a vida é curta. A vida é passageira. A vida é como se fosse uma fila. A gente nunca sabe quem é o próximo da fila, irmãos. A gente está vendo aí tanto de gente morrendo. Morrem velhos, jovens, adolescentes, crianças. A vida é muito curta. E o último argumento que Pedro usa, irmãos, por que nós devemos amar uns aos outros? Versículo 25, porque a palavra de Deus é permanente. Essa palavra aqui, irmãos, esta palavra aqui, ela é viva, ela é eterna, ela é imutável, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Tudo que Deus disse nessa palavra, tudo, ou se cumpriu, ou está se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus é infalível nas suas promessas. Jeremias, ele tem uma visão no capítulo 1, e Deus diz para ele, Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. A ideia de velar sobre a palavra de Deus no original hebraico é a ideia de um Deus que vigia, que fiscaliza, que confere todos os dias. Deus tem compromisso com a sua palavra. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O último motivo porque devemos amar uns aos outros, porque a palavra de Deus, ela é eterna. E a palavra de Deus nos ensina em várias passagens
que devemos amar uns aos outros. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Por que devemos viver uma vida de santidade, irmãos? Esse é o argumento de Pedro nessa noite. Ministério de louvor, por favor. Diante da salvação que recebemos, do presente da salvação, como consequência, resultado, evidência, comprovante, devemos viver uma vida de santidade. Devemos viver uma vida de temor a Deus. E por fim, devemos amar uns aos outros. Se você não conseguiu pegar a tua mensagem, pegue pelo menos esses 3 pontos. Por isso, que é o versículo 13, que é uma palavra de ligação. Ele inicia o parágrafo dizendo, por isso que tudo aquilo que Deus tinha falado, tudo aquilo que Pedro tinha escrito, inspirado pelo Espírito Santo, diante do presente da salvação, Deus é a fonte da salvação, a recompensa da salvação, a segurança da salvação. É sobre isso que Pedro escreve no capítulo 1. Diante do presente da salvação que nós recebemos, como consequência, como evidência, resultado, comprovante, devemos viver uma vida de santidade. Versículo 13 até o versículo 16. Como consequência, evidência, resultado, comprovante desse presente que nós recebemos, versículo 17 até o 21, devemos viver uma vida de temor a Deus. E como consequência, evidência, resultado, comprovante da salvação que recebemos, devemos amar uns aos outros. Versículo 22 até o 25. Incline a sua cabeça e cante esse louvor com a sua alma, como se fosse uma doxologia, uma oração cantada. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim.
Coloque a sua mão direita no seu coração. Convido você a pensar, a refletir em tudo aquilo que Deus falou com você, porque a mensagem é isso, é Deus falando ao seu povo, ao coração do seu povo. Agostinho de Hipona dizia isso, e também João Calvino: quando um pregador é fiel ao texto bíblico, é Deus falando com você. O pregador é simplesmente um porta-voz de Deus. De repente você sentiu de pedir perdão a alguém. Não. Se o Espírito Santo falou com você, você pode pedir perdão. Você pode dizer para alguém: olha, eu te amo. Irmãos, como consequência, evidência, resultado, comprovante dessa salvação tão gloriosa que a gente recebeu, não vale a pena vivermos uma vida de picuinha, uma vida de mágoas, ofensas, guardar rancor. Não vale a pena, irmãos. Somos uma família, somos a igreja de Cristo, somos o povo de Deus. E como consequência, evidência, resultado, comprovante dessa maravilhosa salvação que eu e você recebemos, nós devemos, em primeiro lugar, vivermos uma vida de santidade. Uma vida de santidade. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus hoje, nos versículos 13, 14, 15 e 16. E em segundo lugar, como consequência, evidência, resultado, comprovante dessa maravilhosa salvação que recebemos, devemos viver uma vida de temor, temer a Deus, não ter medo, mas reverenciá-lo, respeitá-lo, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai misericordioso, um Pai cheio de compaixão. Ele é um Deus bom. E em terceiro e último lugar, irmãos, devemos, como consequência, resultado, evidência, comprovante dessa maravilhosa salvação que recebemos, devemos amar uns aos outros com amor incondicional. Se Deus me ama com amor incondicional, por que eu vou colocar condições para eu amar alguém? Se Deus me amou, sendo eu pecador, Ele me purificou, me regenerou. A vida é tão curta, irmãos. A palavra de Deus, ela é permanente, ela é infalível, inerrante, ela é atual, ela é viva. Por que eu vou negar o perdão? Por que eu vou colocar condições para amar alguém? O apóstolo João, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas não ama o seu próximo que você está vendo, isso é mentira. Como que você diz que ama a Deus a quem você não vê, e você não ama o seu próximo, que é a imagem de Deus, que é o seu irmão, filho do seu pai? Sabe, irmãos, os únicos direitos que nós temos como cristãos, o cristão só tem 2 direitos: de amar e perdoar. Fomos chamados para amar e para perdoar. Pastor, mas essa pessoa me magoou, me feriu, essa pessoa não merece o meu amor e meu perdão. Você magoa e fere Deus todos os dias, e Ele continua te amando e te perdoando todos os dias? Ou você acha que você está acima de tudo e todos? Lembra da parábola do credor incompassivo? O homem foi perdoado de uma dívida impagável, mas ele não perdoou a pessoa que o devia, que tinha uma dívida pequena. Irmãos, Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Por que você não perdoa quem te ofendeu, quem te magoou? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como consequência, resultado, evidência, comprovante dessa tão gloriosa salvação que nós recebemos, nós vimos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a fonte da salvação. O Senhor nos salvou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
Éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo e da carne. Éramos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira. Mas o Senhor nos salvou. Vimos no versículo 4 a recompensa da salvação, uma eternidade com Cristo. Vimos no versículo 5 a segurança da salvação. Ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Vimos nos versículos 6, 7, 8 e 9 a alegria da salvação. É um privilégio, é uma honra. Vimos sobre a antiguidade da salvação nos versículos 10 até os versículos 12. E por isso, Senhor, como consequência, evidência, resultado, comprovante dessa maravilhosa salvação que recebemos, nós queremos viver uma vida de santidade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, no pensar, no falar, no agir, no proceder. Sede santos, o Senhor diz, porque eu sou santo. Agora temos a natureza do Pai. Temos o DNA do Pai. Como consequência, Senhor, dessa maravilhosa salvação, nós queremos ter temor, temer ao Senhor. Porque Tu és um Deus bom, misericordioso, um Pai amoroso. Porque o Senhor nos comprou por um alto preço, pelo preço de sangue. Porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E como consequência, Senhor, queremos amar uns aos outros, Senhor. É o que está no verso 21 até o verso 22 até o 25, Senhor. Queremos amar, Senhor, porque o Senhor nos purificou. É o que está no verso 22. Porque o Senhor nos regenerou, é o que está no verso 23. Porque a vida é breve, é o que está no verso 24. Porque a Tua palavra permanece para sempre, é o que está no verso 25, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a Sua palavra. Cura nessa noite os que estão doentes. Liberta os que estão cativos. Restaura o Teu povo, Senhor. Renova o Teu povo, Senhor. Faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor já fez no passado. Muda caráter, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Oh, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Tudo isso nós te pedimos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família. Você que entrou aqui pensando em parar, desistir, em tirar o time de campo, em jogar a toalha. O Senhor teu Deus te diz nessa noite: eu te amei antes da fundação do mundo. Eu te comprei por um alto preço, pelo preço de sangue. Eu te purifiquei, eu te regenerei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um Pai amoroso, um Pai cheio de misericórdia e de amor. Levante as suas mãos então e adore a Ele nesta noite. Exalte. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava
Podemos assentar, meus irmãos, estamos chegando no término de mais um culto. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Quinta-feira agora, dia 31 de dezembro, nós vamos ter aqui a vigília da virada. Nós vamos terminar o ano de 2020 na presença de Deus e vamos começar o novo ano também na presença de Deus, tá? Vamos começar às 22 horas, se o Senhor Deus permitir, se Jesus não voltar até quinta-feira. E vamos terminar por volta de 00:05, 00:10 no máximo, tá bom? Eu não sei se você teve essa experiência de terminar o ano na presença de Deus e começar num culto, né, vigília da virada. Eu faço isso, sei lá, quase 30 anos já, ou mais de 30 anos, né, que eu me lembro que eu passo todos os anos na presença de Deus, um culto. Então convido você, é muito bom, tá? É um período muito especial, que a gente termina o ano orando, né, os últimos 5 minutos a gente termina o ano orando, e os primeiros 5 minutos também orando, ok? Então, domingo vamos ter culto normal aqui, às 10:30 da manhã, e domingo às 10:30 da noite, às 7:30 da noite, tá bom? O decreto do governador, ele não se aplica a nós, porque no entendimento das autoridades competentes, igreja hoje está incluso em atividades religiosas, é uma atividade essencial. O povo percebeu que na pandemia o povo estava ficando paranoico, né, ficando louco, maluco, falou, não, temos que liberar a igreja. Porque na igreja a pessoa vem aqui, recebe uma mensagem de esperança, de fé, uma palavra de vida, né, e fica em casa, noticiário 24 horas, né, só fica Covid, aí o cara pega Covid psicológico, como muitos pegaram, né. Pastor, estou com Covid, mas é uma Covid psicológica, né. Como existe gravidez psicológica também, né? Então, muitas pessoas acabam, porque você fica nutrindo, alimentando, né? Aí a sua mente só fica com aquilo. Então, igreja hoje é uma atividade, eles entendem que é uma atividade religiosa, uma atividade essencial, porque a pessoa vem aqui, recebe uma palavra de ânimo, de motivação, né? Uma palavra de cura, de libertação, de restauração, uma palavra de vida, uma palavra de Deus mesmo. E sem falar que a gente crê no poder da cura, né? Inclusive ontem eu postei no grupo da liderança da igreja, cientistas, né, acham, a postagem é mais ou menos assim, que é muito importante frequentar cultos, porque há evidências, há comprovações científicas que há curas nessas reuniões, né? E a gente já sabe disso há 200, 300, 400 anos já, né? Está na Bíblia, nosso Deus tem poder para curar. Se Ele quiser, Ele cura, e se Ele não curar, Ele é Deus também. Amém? Bom, o evangelista Paulo vai estar orando, finalizando, e também dando a bênção apostólica. Tem mais algum aviso? Eu creio que não, né? Acho que são só isso mesmo. O irmão do RND, é porque ele trabalha no RND, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, seja bem-vindo, tá bom? Tá a convite do Ricardo? Tá, né? Seja muito bem-vindo, alegria tê-lo conosco, tá? Chegando lá no RND, pode pedir um desconto que ele dá, tá bom? Não, Ricardo? Graça e paz, igreja. Convido vocês a ficarem em pé. Palavra maravilhosa. Confesso que eu vinha pensando assim, hoje com gratidão a Deus, pelo projeto maravilhoso, né? Antes mesmo da fundação, Ele mostrou o seu amor por mim e por você, por causa desse projeto de salvação. E essa palavra hoje veio confirmar, foi uma bênção. Então vamos orar. Pai maravilhoso, santo e soberano, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra aqui, Senhor, que veio falar profundamente aos nossos corações. Pai, que essa palavra continue a cada dia, Senhor, criando forma, ela crescendo e nos dando esperança, Senhor, até o dia que nos encontraremos com o Senhor. Peço, ó Deus, a tua bênção para o teu povo que aqui está, ao retorno do seu lar, que voltem protegidos e abençoados, e que tenham uma semana de bênção, uma semana debaixo da sua mão poderosa. Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Vão em paz.